Aula de Língua Portuguesa, do dia 17 de agosto, páginas de 1 a 8. Neste capítulo 1, temos o objetivo de promover a reflexão sobre as diferentes configurações familiares e a diversidade e a importância dos laços afetivos. O gênero textual em foco é o conto. As famílias são iguais, mesmo sendo diferentes do modo como são formadas, elas são ligadas sobretudo por laços afetivos. É por meio dessa lição de afetividade presente nos textos do capítulo que serão analisados o tipo de narração e a fala dos personagens no discurso direto. Então, a família da gente. Aqui na página 3, para iniciar, o texto poético da página anterior refere-se ao fato de as famílias serem diferentes estruturalmente, porém unidas por um sentimento, o amor. Então, aqui nós temos algumas questões, você não precisa escrever no caderno, mas caso você queira escrever, fique à vontade. De que modo as famílias podem ser diferentes? Como são as famílias que você conhece? Você concorda que a família está no amor que a gente sente? E o que é a família para você? Na página 4, nós temos aqui uma leitura de uma atividade. Vocês vão ler 1 e 2 e vão responder aqui. De acordo com a leitura do verbete, família também representa um grupo de coisas que apresentam características comuns. Então, agora é sua vez de dar sugestões de palavras da mesma família, como no exemplo do dicionário. Então, aqui nós temos um exemplo, brincar. Então, a resposta é brincadeira e brinquedo, que vem do brincar. Então, vocês vão dizer palavras referentes a costurar. Eu vou dizer uma de cada e vocês vão continuar. Então, costurar vem de costureira e vocês vão dar um outro exemplo. Cantar vem de cantor e vocês vão dar um outro exemplo. Inventar pode ser inventor e um outro exemplo. Criar vem de criador, vocês vão dar um outro exemplo. Jogar vem de jogador, vocês vão dar um outro exemplo. E construir pode vir de construtor e vocês vão dar um outro exemplo. Então, vocês vão dar 2 exemplos na página 4. Na página 5, temos a hora da leitura. Você vai conhecer agora a história de Bia, uma menina que teve que aprender como enfrentar algumas coisas, como o medo. Então, aqui vocês vão ler o texto. Página 5. E na página 6, linhas e entrelinhas. O que significa dizer que a Bia, personagem da história que você leu, é filha adotiva. Então, nós vamos falar sobre esse caso. Nós precisamos entender que a família é constituída de pessoas, que convivem conosco, que cuidam de nós e com que nós temos um forte laço afetivo, independente da relação consanguínea. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre essa questão da adoção. Número 2, o que estava incomodando Bia? Então, o fato que elas faziam alguns comentários e sobre a atitude de quem? Você vai responder no número 2. Número 3, qual é a sua opinião sobre a atitude de Milena? Então, uma resposta pessoal sua. Número 4, além de encarar a amiga, o que mais Bia teria que encarar? Então, Bia teria que encarar o quê? O que ela sentia? Número 5, releia o trecho do texto, depois marque a alternativa correta. Então, como eu fiquei irritada, era uma mistura de tudo, de tristeza, de mágoa e de medo. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, meu medo foi embora comigo. Então, você vai assinalar uma resposta certa aí no trecho destacado. Foi embora comigo significa o quê? Vocês vão marcar um X. Na página 7, número 6, releia o início da história de Bia, depois responda ao que se pede. Então, aqui vocês precisam se atentar, para o fato de que a personagem dá sinais de que ela contará uma história, logo no primeiro parágrafo. Então, todo mundo lá na escola e na minha casa me chama de Bia. Eu até gosto, mas meu nome de verdade é Beatriz. Aliás, essa história de falar a verdade tem histórias. Uma delas é o que acontecia comigo todos os dias lá na escola. Então, em uma história oral ou escrita, aquele que conta é o narrador. Quem conta a história, o medo de Bia é. Então, quem conta essa história?
você vai assinalar um X. No número 7, o que Bia fez para dominar o medo que estava sentindo? Então, ela decidiu encarar o medo tendo uma conversa com quem? Número 8. Se você fosse amigo de Bia e ela não tivesse tomado essa atitude, o que você poderia fazer para ajudá-la a se defender? É uma resposta pessoal. Número 9. Você acha que Bia foi corajosa? Explique por quê. Resposta pessoal também. E no número 10, em que momentos você acha que é preciso ter coragem? Então, uma resposta sua. Página 8. Releia o trecho retirado do texto, discuta as questões. Não temos como discutir com os alunos, com os nossos colegas. Então, você vai anotar o que você achar de interessante, tá bom? Você vai ler esse pequeno trecho, tá, de textozinho bem pequeno, e vai analisar essas perguntas e vai responder. Você concorda com Bia quando diz que todo mundo tem medo? Quais são os medos mais comuns? Em sua opinião, por que as pessoas sentem medo? O que você acha que se deve fazer para se livrar de um medo? Então, são as respostas pessoais, que de acordo com essas respostas que você der, você vai fazer essa anotação aqui nesse espaço abaixo. Agora, escreva um parágrafo sobre o que foi discutido, então, sobre o que você analisou. Você vai escrever aqui nesse espaço. Aqui nós temos a atividade da plataforma. Número 1. Em uma história oral ou escrita, aquele que conta é você vai estar respondendo. Número 2, o que é família para você? Resposta pessoal. Número 3, releia o trecho do texto, depois marque a alternativa correta. Foi assim que eu acabei de vez com aquela ladainha. E ainda dei uma lição no meu medo. Então, no trecho destacado, nós temos ladainha. Você vai dizer o que significa, se é falação ou se é silenciar. E no número 4, você conheceu a história de Bia, uma menina que teve que aprender como enfrentar algumas coisas como o medo. Explique em que momentos você acha que é preciso ter coragem. Então, você vai responder de acordo com a sua resposta, uma resposta pessoal.